sociais que têm imperado com força na nossa sociedade, e acho que essa é uma das pautas que eu trabalharei com bastante empenho. A questão ambiental também é uma questão que para mim tem sido muito cara, e quando nós falamos de questão climática, de questão ambiental, nós estamos falando dos povos indígenas, das mulheres negras, do povo negro, das pessoas da periferia. Então serão temáticas que nós traremos como principais ao nosso trabalho legislativo. Enfrentar o ódio, o preconceito e a violência que se alastrou pela sociedade, mas acho que um dos desafios que nós teremos nessa nova legislatura é o desafio de repactuar a sociedade brasileira. O Brasil está muito fragmentado, muito dividido, muito machucado, e nós precisaremos repactuá-lo, e para isso contaremos aí com um parlamento que se comporte de forma democrática e republicana. Muito obrigada, deputada, bom trabalho. Para você também. E agora eu passo a bola para o deputado Reginaldo Veras, do PV aqui do Distrito Federal, que era deputado distrital e agora veio para a Câmara Federal. Deputado, quais são aí as principais bandeiras do senhor, que é professor? Como um bom professor, a gente vai dar aqui na Câmara Federal continuidade ao trabalho que a gente desempenhou na Câmara Legislativa, da defesa incansável por uma educação pública de qualidade. Com um desafio maior aqui na Câmara Federal, que além de envolver a educação básica, a gente vai lutar profundamente para recuperar os recursos, a infraestrutura, a estrutura e a qualidade do ensino superior no Brasil. Sem abrir mão, é claro, da nossa capacidade crítica e fiscalizatória, principalmente no que se refere aos gastos públicos. Então, apesar de o PV compor a federação que elegeu o governo Lula, a gente não abre mão de ser independente e de criticar de forma produtiva e construtiva quando for necessário. Corredor das comissões. Valeu, deputado. Sim, eu estou aqui agora com o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo. Ele é um deputado muito atuante que entra no seu segundo mandato. Bem-vindo, deputado. Queria que o senhor falasse sobre os desafios dessa nova legislatura. Perfeito. Bom, eu pretendo focar minha atuação na segurança pública, na fiscalização e no controle, e também na aprovação de um projeto meu que já foi aprovado no plenário da Câmara, que é o Marco Legal dos Games, e que vou trabalhar para aprovar agora no Senado. A fiscalização e o controle eu acho absolutamente fundamental. Nós já temos surgido suspeitas em relação ao novo governo, e é papel do Legislativo fiscalizar, representar no Ministério Público, na Controladoria Geral da União e também no Tribunal de Contas da União, que é onde eu pretendo focar a atuação do meu mandato. Além de desburocratização, de facilitar a vida do empreendedor e impedir, barrar qualquer tipo de aumento de imposto que seja enviado pelo governo, como é o caso da medida provisória agora, que foi enviada para reinstituir o voto de qualidade do CARF, que no final das contas é um aumento de tributação que a gente vai lutar contra. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado. Nós voltamos agora com o repórter Claudinho, que está no Salão Verde. Obrigado, Regina. Nós estamos aqui no Salão Verde. Vamos entrevistar a deputada Jandira Fegali, que vai ser a nova líder do PCdoB, ela é da bancada do Rio de Janeiro. Deputada, essa legislatura começa com o país dividido, com a polarização ainda muito forte. Quais são os principais desafios aqui no Congresso Nacional e como evitar, como diminuir essa polarização? Bom, o primeiro desafio é exatamente esse, superar essa tentativa de manter o país polarizado. Na verdade, nós já construímos aqui uma maioria importante na votação da PEC do Bolsa Família, todo mundo viu isso, e eu penso que essa construção está em curso acelerado. Nós vamos constituir aqui uma base forte para o presidente Lula, para a gente conseguir governar e construir essa democracia fundamental para o Brasil, superar essa polarização do ódio, construindo políticas públicas importantes, recuperando orçamentos fundamentais para a saúde, para o SUS, recuperando a credibilidade na ciência de forma sólida,
recuperando o Ministério da Cultura e as políticas de cultura que são fundamentais, o emprego e a industrialização do Brasil. Agora nós vamos receber do governo proposta da reforma tributária. Vamos superar finalmente esse teto de gastos na Constituição. A PEC do Bolsa Família já fez isso e nós vamos agora ter uma responsabilidade com o orçamento do Brasil, mas não congelado na Constituição. E vamos fazer um orçamento que tenha prioridade na maioria da população. E nós vamos conseguir, nesse momento do Brasil, uma coisa fundamental, que é o diálogo entre o Estado e a sociedade brasileira. Então, o desafio do Congresso Nacional é sustentar esse novo momento do Brasil, de uma reconstrução democrática, de uma reconstrução de políticas públicas, de uma reconstrução de políticas fundamentais para a maioria do povo brasileiro e, fundamentalmente, estabilizar a relação entre os poderes, que foi completamente fraturada, violentada, uma Constituição violentada todos os dias, e agora essa independência entre os poderes e o respeito entre eles é o que nós precisamos preservar. Deputado, obrigado e bom mandato. Obrigada. A gente volta agora para o plenário Ulisses Guimarães com a repórter Gine Moraes. E para vocês que acompanham a gente ainda ao vivo pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e pelos nossos canais oficiais de transmissão do YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, canal oficial da Câmara dos Deputados. A gente está aqui no plenário Ulisses Guimarães, onde ocorreu agora há pouco a posse dos 513 deputados que fizeram um compromisso constitucional desse novo mandato que se inicia hoje e vai durar 4 anos. Eu vou entrevistar agora um deputado que é popstar, viu, gente? Pra você ter uma ideia, ele ficou aqui do meu lado até para esperar essa entrevista, não parou de tirar foto nem um minuto, até inclusive com muitos jovens, dos filhos dos outros deputados que vieram acompanhar aqui a posse, e eles estão aqui tirando foto junto com o Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, deputado popstar, né, deputado? Agora, parabéns pela sua posse, parabéns pelo seu primeiro mandato. Deputado mais votado do Brasil, quase 1,5 milhão de votos. Eu queria que o senhor falasse pra gente da importância da sua presença aqui para aproximar a política desses jovens, inclusive, que eu tive tirando várias fotos. Bom dia. Boa tarde a todos. Primeiro, não tem popstar, tá? Sou só um servidor, tá bom? Do povo brasileiro. Fico feliz aí, né, com o carinho das pessoas. E graças a Deus, né, hoje a gente tem uma pessoa que é jovem e que não paga pedágio para a esquerda, né? Hoje o jovem ele pode entrar na política sem ter uma foice e martelo, sem ser admirador do Che Guevara. Então, graças a Deus, hoje o conservador ele pode ter um exemplo de alguém que preza por princípios, por valores, que defende a família e não simplesmente está preocupado com o final de semana. Então, é uma oportunidade única da gente fazer um bom trabalho aqui nessa casa. Muito obrigada pela sua entrevista e a gente conta com você também ao longo do mandato nas redes sociais da Câmara dos Deputados para a gente fazer um trabalho de aproximação com a juventude. Prazer. Até a próxima, bom trabalho. Gente, a gente lembra que, assim como Nicolas Ferreira, vários outros deputados também são popstar na internet, tem milhões de seguidores e você pode acompanhar vários deles, o tweet de vários deles, muitas vezes fazendo parceria com a gente nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, também fazendo vídeos com a gente, explicando a política na prática, explicando o que eles estão fazendo aqui na Câmara dos Deputados para você, cidadã, que esse é o nosso papel aqui, é traduzir para você o que a política significa na sua vida na prática. Vamos agora no Salão Verde com a Ana Raquel Macedo. Isso mesmo, Dini, a gente que está nessa cobertura especial, rádio, TV, redes sociais, a Agência Câmara também, e a gente continua essa sequência de entrevistas. Aqui agora ao meu lado está a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que foi deputada constituinte, mas também tem uma experiência ampla no Executivo, também deputada na última legislatura e agora novamente deputada. Deputada, qual que é a expectativa? É uma legislatura diferente, com mudança de governo, tentativa de construção de base pelo novo governo Lula. São muitos desafios pela frente, não é isso? Sem dúvida, nós vimos o Brasil renascer no 1º de janeiro, com a posse do presidente Lula, aquela alegria contagiante das praças públicas, e depois, no dia 8, vimos aquele retrato ruim para o Brasil, tanto do ponto de vista interno quanto externo, para a imagem do nosso país. São esses dois Brasis que estarão em confronto. O Brasil é um só, é o Brasil do povo brasileiro que se organiza, que quer acabar com a fome, que quer acabar com o desemprego, melhorar a situação de emprego e renda. E outro é um Brasil que está se sustentando no ódio. O Brasil da esperança vai vencer, eu não tenho dúvida.
E aqui na Câmara dos Deputados nós vamos ver esse embate outra vez. Mas é sempre assim, no início, a minha experiência me indica que no início nós teremos um embate mais forte, depois a tendência é se constituir um apoio ao presidente Lula mais largo, cada vez mais largo. Agradeço então a deputada Lídice da Mata, um bom trabalho para a senhora por esse novo mandato, parabéns. E a gente vai agora com a repórter Cassiana. Então, eu estou aqui também com mais um deputado que está iniciando a vida legislativa, né? Nunca teve nenhum mandato nem no Poder Legislativo Municipal nem no estadual, que é o doutor Púpio, do MDB do Amapá, representante da região norte e também da saúde. O senhor é médico, né, deputado? Quais são as prioridades, expectativas do senhor aí para esse começo de trabalho novo? Boa tarde, Cassiana. Boa tarde, telespectadores. Como você falou, meu primeiro mandato. É meu primeiro ingresso na carreira política e sendo médico não tem como ser diferente. Minha bandeira principal é a bandeira da saúde. Hoje eu represento um estado que infelizmente tem indicadores de saúde péssimos. Estamos entre os 3 piores estados do Brasil, mas o Brasil no modo geral também precisa de um olhar muito atento e com muito carinho em relação à saúde. Também temos uma bandeira muito carinhosa relacionada à causa indígena e o meu mandato vai ser sobretudo para a população na área da saúde e as causas indígenas. Certo, deputado, muito obrigada, bom trabalho para o senhor, boa sorte. A gente vai agora para o Salão Verde de novo com o repórter Lincoln Macário. Obrigado, Cassiana. Bom, como já vimos em vários casos, há deputados que mesmo em primeiro mandato chamam muita atenção, na mídia chamam muita atenção aqui dentro do plenário, muitos pedidos de fotos com o deputado Deltan Dallagnol, do Podemos, do Paraná, que assume o primeiro mandato, já disse claramente em entrevistas que vai fazer do combate à corrupção sua principal bandeira, mas eu queria saber também, para além dessa bandeira, afinal de contas, há muita coisa a ser tratada aqui na Câmara dos Deputados, né? Com certeza. Nós temos defendido não só essa causa que gera uma grande identificação, que é o combate à corrupção, e quando as pessoas vêm abraçar, tirar foto, elas são identificadas com a causa. Na verdade, não é a Deltan, é uma causa que é importante. Agora, para além disso, eu tenho defendido justiça. Justiça engloba não só combate à corrupção, mas engloba a segurança jurídica para que as pessoas, os empresários possam trabalhar com segurança, a defesa da liberdade, reforma institucional. Em segundo lugar, eu tenho defendido prosperidade. Prosperidade econômica que precisa ser alcançada por meio de reforma administrativa e de reforma tributária. E, em terceiro lugar, eu tenho defendido o cuidado com as pessoas. Isso envolve defesa e proteção contra todo tipo de violência, combate a todo tipo de violência, mas envolve também o cuidado com a população mais vulnerável, dentre a qual eu coloco uma comunidade de autistas que muitas vezes na área pública não tem 1/50 do tratamento da terapia que é necessária que receberiam na rede privada. O poder legislativo, o senhor vai perceber isso muito rapidamente, é o mais cobrado de todos, é aquele sobre o qual há maior luz. O judiciário parece responder menos ao conjunto da população. Nós fizemos uma reforma do judiciário há algum tempo atrás, a gente que avalia a reforma do judiciário como muito positiva, a gente que acha que a reforma precisa continuar. O senhor acredita que é preciso também reabrir a discussão sobre reforma do judiciário? Eu acredito que é preciso sim. Nós temos um judiciário que é muito caro e que não entrega, que é ineficiente. Nós só temos o único judiciário que tem 4 instâncias. No mundo isso não existe. Se nós fôssemos um país em que sobrassem recursos, que não faltasse dinheiro para combater fome, para combater males na saúde, se a gente tivesse uma educação de primeiro mundo pública, mas não é o caso. A gente tem um dos piores índices de educação do mundo, de matemática, português. A gente precisa investir em várias áreas, em infraestrutura. Investimento em infraestrutura é essencial para o desenvolvimento. E isso não vai acontecer sem que a gente possa fazer esse tipo de mudança, esse tipo de reforma. Muito obrigado, bom trabalho. A gente segue lá na entrada do anexo 2, onde está o corredor das comissões, onde a maior parte do trabalho legislativo acontece, inclusive com a nossa colega Regina. Obrigada, Lincoln. Nós estamos agora com o deputado Ricardo Aires, que é do Republicano de Tocantins. Ele que está em primeiro mandato e que veio do movimento estudantil. Bem-vindo, deputado. Queria que o senhor falasse das expectativas, quais são as prioridades para o seu mandato. Bem, o desafio é muito grande. Nós precisamos pacificar o nosso país para que, com equilíbrio e harmonia entre os poderes, nós possamos realizar o nosso trabalho, o compromisso que nós firmamos com todo o povo tocantinense e o povo brasileiro.
As políticas públicas precisam se efetivar, nós precisamos fiscalizar os atos de governo para que nós possamos criar um ambiente favorável para que o país cresça e dê oportunidade às pessoas. Eu tenho toda a minha vida e minha trajetória ligada à educação. Aqui vou trabalhar firme para fortalecer o ensino superior, ampliando o número de vagas nas nossas universidades, lutando para que o Instituto Federal também chegue a outros municípios para também dar oportunidade às pessoas. Mas nós precisamos revisar o nosso pacto federativo. Nós precisamos fazer com que estados e municípios recebam mais recursos para também cumprir o seu objetivo. Vai ser um mandato propositivo, conversando com as pessoas, gabinete sempre aberto, como sempre fiz e atuei desde a época de estudante, com o mandato de deputado estadual que exerci durante 2 vezes, o que vai me dar a chance de cumprir a minha responsabilidade e obrigação que eu assumi com o Tocantins e com todo o povo brasileiro. Deputado, muito obrigada. Bom, a gente vai agora com a repórter Dini, que está no plenário. Eu estou aqui com uma deputada de primeiro mandato, a Marussa Boldrin, do MDB de Goiás. Ela que é uma dos 200 parlamentares que tomaram posse hoje como primeiro mandato de deputado federal. E Marussa também, ela trouxe várias crianças. Ela trouxe os 2 filhos dela, o Pedro, que até saiu daqui, gente, tadinho, porque ele estava dormindo, e a Gabriela. Não sei se vocês perceberam ao longo da transmissão, quem está acompanhando a gente pela Rádio Câmara não viu isso. Eu só vou pedir pro colega baixar o celular. Obrigada, porque a câmera tá bem ali, ó. Agora, quem tá acompanhando a gente, né, tá conseguindo enxergar direitinho, gente. Vamos lá. Quem tá acompanhando a gente pela Rádio Câmara não deve ter visto, mas quem foi pelo YouTube e pela TV Câmara deve ter visto a presença de muitas crianças aqui no plenário Ulisses Guimarães, porque vários dos parlamentares trouxeram os filhos para acompanhar esse que é um momento solene, um momento tão importante, né, principalmente para quem tá tomando o primeiro mandato, né. Marussa Boldrin, seja bem-vinda à Câmara dos Deputados, parabéns pela sua eleição, parabéns agora por ter tomado posse. Eu queria que você falasse qual a expectativa desse mandato que você está entrando agora, você que representa o estado de Goiás. Muito obrigada, Dini. Para mim é uma satisfação muito grande e eu digo que, como você disse no início da sua introdução da sua fala, trazer os nossos filhos, né, aqui, a Gabriela tem 4 anos, o Pedro tem 2, é para mostrar já um pouco do que nós vamos fazer aqui na Câmara Federal. Essa criançada precisa entender e saber já começar a história política junto com a gente. São momentos difíceis, principalmente para as mulheres que são mães, que ficam longe dos filhos. Então esse momento, principalmente um momento solene, trazê-los é muito especial. Dizer que eu tenho muito orgulho de estar na Câmara Federal, representando o povo goiano, e eu sempre falo que eu quero sempre ter esse orgulho, nunca perder isso, porque a partir do momento que nós temos orgulho do trabalho que a gente faz aqui na Câmara Federal, com certeza isso vai repercutir no trabalho, na entrega para todo cidadão, não só goiano, mas o nosso cidadão, toda a nossa nação. Eu sou de Rio Verde, uma cidade do sudoeste goiano, a única deputada federal da região, então nós vamos fazer muito, não só pelo sudoeste, mas pelo nosso estado. Gente, eu vou fazer uma pergunta de a título de curiosidade mesmo. Você sabe por quê? Porque as mulheres ainda são minoria no parlamento. Eu citei ao longo da nossa cobertura ao vivo aqui que na média mundial, gente, 26,4% dos parlamentos é formado por mulheres, ou seja, ainda é uma mulher a cada 4 parlamentares. E aqui no Brasil nós temos uma média de 14%, né? 18% por aí. Não chega nem a 20%. Então, ou seja, não é nenhuma a cada 5. A gente está abaixo ainda da média, que deveria ser a média mundial, né? E também muito abaixo da representação feminina na sociedade, que é mais da metade. Como é que você pretende conciliar a carreira de deputada federal e mãe de 2 filhos? É um desafio muito grande. Tanto para que a gente possa representar e ser a melhor entrega possível aqui na Câmara Federal e a melhor mãe possível. A gente sabe que a cobrança existe naturalmente dentro de nós, mas eu busco sempre, todos os momentos, claro, os momentos que eu estiver com eles, ser o momento mais especial possível, mas conversando, dialogando com os meus filhos também, porque família sadia, sociedade sadia. É isso que a gente aprende com os valores da família e é isso que a gente vai trazer aqui também para a Câmara Federal, mostrando que a mulher brasileira, eu sou agrônoma, represento o setor da agricultura e da pecuária e com muito orgulho, quebrando todos esses paradigmas, que mulher pode calçar botina, mulher também está na Câmara Federal. Tá certo, muito obrigada, deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás. Agora a gente vai com a Ana Raquel no Salão Verde.
Exatamente, Dini. A gente que está aí nessa cobertura especial da rádio, da TV, das redes sociais, a gente acompanhou a deputada Marúcia Boldrin com a família, com os filhos. E aqui agora ao meu lado está o deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, também acompanhado da irmã, da família. Porque esse é um momento, o deputado Chico Alencar está voltando à Câmara, é um momento que mesmo com alguns mandatos, é um momento que a família participa, é um momento importante para todos, né? Isso, deputado, bem-vindo. Claro, e no comecinho só ela que estava na tela, o pessoal deve ter achado, é o Chico Alencar mesmo, versão mulher, porque a gente é meio parecidinho, né? Ainda mais agora que vamos embranquecendo, mas é uma dádiva estar vivo, continuar. A expectativa é de um parlamento que seja usina não poluidora de produção de ideias para a sociedade, que a gente aqui se mova por causas e não por cargos, voltado para o bem comum e não para os bens particulares, para tudo que edifica, tudo que faz dessa casa algo a ser preservado. Aliás, para lembrar, o parlamento completa o seu bicentenário em 2023. Já foi fechado 18 vezes ao longo da história, quer dizer, a cultura autoritária, truculenta no Brasil, ela é histórica também, é constante. Mas depreda e dilapida, eu estou vendo aqui, voltando a esse salão verde, ainda com algum cheirinho de mofo, porque jogaram água por aqui tudo, pisotearam as plantas, depredaram, saquearam, roubaram, numa ação insana, que é um marco, o 8 de janeiro. Mas eu vejo que também dilapida a credibilidade do parlamento quem exerce mal o mandato, sem ter espírito público, sem fazer a elevada disputa de ideias, programas, projetos, quem contribui para a mineração em terra indígena, como se aprovou aqui na gestão passada, quem contribui para a devastação ambiental, para a precarização de direitos, para a insensibilidade em relação às maiorias marginalizadas. Então, a minha expectativa é de que o plenário da Câmara, as comissões sejam sensíveis à dor da nossa gente. A cuia côncava aqui em cima simboliza isso, ouvir os clamores do nosso povo. Eu agradeço então ao deputado Chico Alencar, que vem para mais um mandato então aqui na Câmara. Nessa confusão aqui, a gente tem muito barulho no Salão Verde, todo mundo aqui, né, nesse momento importante. Eu não escutei para quem que a gente vai ter agora. É o Cláudio. Acabei de receber aqui informação que é o Cláudio que está aqui comigo no Salão Verde, então está escutando também o barulho. Claudinho, é com você. Obrigado, Ana. É comigo mesmo. Eu estou aqui com o deputado Alex Santana, do Republicanos da Bahia, que é o secretário de mídias digitais aqui na Câmara. Deputado, parabéns por mais um mandato e qual é a sua expectativa? Quais são os temas prioritários para essa legislatura? Olha, Cláudio, eu quero agradecer primeiro a vocês da SECOM, da CEMID, a oportunidade de estar na legislatura passada trabalhando com vocês, todos os funcionários, as pessoas que fazem a comunicação da Câmara e dos deputados. Para mim, a expectativa é que nós tenhamos um país pacificado e a Câmara tem em grande importância, o grande papel de, além de legislar, fazer o seu papel de contrapeso nos poderes, trazer com projetos de leis, com a oportunidade das pessoas serem representadas através dos seus deputados e deputadas, essa forma como a gente tem aqui na Câmara, mesclada de representação, de atuação, e eu pretendo dar minha parcela de contribuição lá pela minha querida Bahia, e fazer aquilo que o povo baiano espera de mim, né? Como bom parlamentar, sugerir projetos de leis, trabalhar nas comissões e fazer com que a gente tenha e espere um Brasil cada vez melhor e pacificado, né? Porque é isso que a gente espera, que nós tenhamos sossego, paz, tranquilidade nos poderes para que a gente possa oferecer para o povo brasileiro aquilo que a gente veio fazer aqui de melhor, que é legislar e fiscalizar o poder executivo, fazendo sugestões e fazendo o nosso papel. Deputado, boa sorte nos próximos 4 anos. Obrigado. Passo agora para o nosso colega Lincoln Macário. Obrigado, Cláudio Ferreira. Estou aqui com 2 deputadas que representam os 2 temas que mais tocam os brasileiros, que mais recebem cobranças por parte do poder público: saúde e educação. Deputada Carmen Zanotto, que retorna, já cumpriu alguns mandatos aqui. Deputada professora Goretti, que está no primeiro mandato. Vou começar falando sobre educação, inclusive sobre um aspecto importante. Nós temos 8 ministros deixando a casa temporariamente, 8 deputados deixando a casa temporariamente para ser ministros. Mas nós também temos parlamentares que, pela sua atuação aqui, ganham destaque e são convidados a ser secretários
nos seus respectivos estados. É o caso da senhora, que vai passar 2 dias aqui, vai voltar para Santa Catarina para assumir a pasta da saúde. E eu digo com alguma tranquilidade, sem ter medo de ser puxado a orelha como alguém que está puxando o saco. A senhora foi a grande representante do tema saúde em vários momentos, na defesa da enfermagem, mas principalmente relatando a comissão especial, comissão externa que acompanhou a Covid. E fez mais do que o papel de fiscalizar. Vocês que integraram essa comissão atuaram muito para desenhar as políticas públicas que acreditavam equivocadas naquele momento. Eu queria que a senhora falasse desse novo desafio que é, mesmo pertencendo ao Legislativo, ir colaborar no Executivo do seu Estado. Exatamente, é um grande desafio. A gente leva para a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina o desafio em especial de ver as leis que a gente construiu aqui, inclusive de minha autoria, como a lei dos 30 dias para o acesso aos exames dos pacientes que têm uma suspeita de câncer, 60 dias no máximo para que eles possam fazer a sua cirurgia. Nós temos no nosso estado 105 mil pacientes prontos para cirurgia. E essas cirurgias são consideradas eletivas. E dentro desse conjunto também estavam os pacientes com câncer, que a cirurgia deles é tempo sensível. Então, o nosso trabalho, por determinação do governador Jorginho, é efetivamente levar a experiência do parlamento brasileiro, como enfermeira, como deputada, para que a gente alivie o sofrimento das pessoas. Então, é uma grande responsabilidade, mas é um momento de muita emoção, de mais uma vez estar sendo encaminhada como deputada federal, representando Lages, a região serrana, o meu estado de Santa Catarina, com esse grande desafio. Porque o nosso papel é o papel de cuidar da vida das pessoas. Na educação, como a professora vem para casa com essa atividade aqui na Câmara Federal, e eu na área da saúde, porque as pessoas que têm câncer têm pressa, quem tem câncer não pode esperar, e quem precisa da saúde precisa também da educação, e eu tenho certeza absoluta que é isso que a gente vai fazer lá, com toda a experiência que a gente adquiriu aqui na Câmara, sem abandonar as pautas, porque a gente vai estar acompanhando. Muitíssimo obrigado, desejo bom trabalho e sucesso para os catarinenses, a senhora à frente da Secretaria de Saúde. E aí quem faz o caminho inverso, que sai da Secretaria de Educação para se tornar deputada professora Gorete, que foi secretária de Educação do Amapá, já é conhecida aqui no meio, especialmente na bancada de educação, por uma atuação na construção de políticas públicas, e agora vem para a luta numa outra trincheira, né, deputada? Exatamente, é o outro momento, nós passamos uma pandemia desafiadora, nós temos que recompor a aprendizagem dos nossos estudantes. A educação é uma política pública extremamente importante, assim como a saúde, a segurança, mas como professora eu irei lutar para nós cada vez mais avançarmos no financiamento da educação. Nós precisamos ter merenda de qualidade, nós precisamos recompor a aprendizagem dos estudantes depois de toda essa pandemia, nós precisamos fortalecer ainda mais essa política pública tão importante. Então, estou muito feliz, parabenizar minha colega da saúde, dizer que nós estamos juntos para defender políticas públicas de qualidade para o nosso povo brasileiro, para os nossos estados, e dizer e reafirmar o nosso compromisso, conhecendo no chão de fábrica, como a gente fala, o dia a dia dessas políticas públicas. Eu estarei aqui comprometida em construir junto com todos políticas públicas que atendam de fato a necessidade do povo brasileiro. Então, parabenizar a todos e dizer que eu estou muito feliz com esse momento. Eu preciso dar um testemunho pessoal aqui, jornalista que acompanha há quase 20 anos a casa. As deputadas, elas eram 10% há 8 anos, passaram a 15% da casa há 4 anos, agora chegam a 18%, mas elas parecem muito mais. As deputadas trabalham de uma forma tão empenhada que elas, às vezes, parecem uma representação paritária aqui nessa casa. Infelizmente ainda não é, espero que se torne muito em breve, mas preciso dar esse testemunho de que é impressionante como as deputadas se desdobram, não no terceiro turno, mas no quarto, no quinto turno, para cumprirem o seu papel. E aí eu vou passar para uma colega jornalista que também joga muito bem em todas as posições, Ana Raquel Macedo, que está lá no Salão Verde. Obrigada, Lincoln. Estou aqui ao meu lado, está o deputado Acácio Favaz, que é do MDB do Amapá, acabou de tomar posse para o seu segundo mandato, ele que é secretário de comunicação aqui da Câmara dos Deputados. A gente está nessa transmissão conjunta, né, deputado? Rádio, TV, redes sociais, agência Câmara, nesse esforço de aproximar o cidadão dos parlamentares, de levar essa informação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Primeiro, falar da felicidade de estar tomando posse novamente pelo estado do Amapá, fazer esse agradecimento especial ao meu Amapá, um estado que tem apenas 16 municípios do extremo norte do Brasil,
e nós estamos aqui representando o povo dessa terra. Falar também do nosso novo mandato aqui, desempenhar com muita clareza, eu que venho de uma pauta municipalista, de principalmente levar as demandas e as atenções básicas, saúde, principalmente, e a educação dos mais distantes municípios e principalmente naqueles mais necessitados. É a bandeira que a gente volta a esta casa, é a bandeira que foi de campanha e o compromisso ainda de defender nesse Brasil, muitas das vezes tão desiguais. À frente da Secretaria de Comunicação, tive a oportunidade nessa legislatura, a convite do presidente Arthur Lira, e também levar o nosso canal, é um grande desafio nosso aqui, de fazer esse Brasil conectado de norte, de Oiapoque ao Chuí, e eu tenho certeza que nessa legislatura nós vamos alcançar um desafio muito grande da gente levar essa transmissão tão importante do que se debate no Poder Legislativo aos mais distantes municípios. É sempre um desafio bastante grande, não é isso, deputado? Obrigada, uma boa tarde para o senhor, parabéns pela eleição e boa sorte, né, no novo mandato. Obrigada. Obrigado, vamos trabalhar. Bom, a gente continua então com esse giro aqui de entrevistas e eu volto a falar então com o Cláudio Ferreira, que está aqui também no Salão Verde, no ponto aqui próximo ao meu. Claudinho. Obrigado, Ana. Eu estou aqui com o deputado Pompeu de Matos, que está caminhando para o 6º mandato. Ele está aqui acompanhado por 3 dos 7 filhos dele. Deputado, além do desafio de ter tantos filhos, como é que são os desafios para essa legislatura que se inicia? Quase um filho por mandato, né? Mas é o 6º mandato que eu assumo com muita responsabilidade. Que a pessoa, ela não é boa só por conta da inteligência que carrega em si, mas da experiência que conta dos trabalhos feitos. Então nós temos uma missão e vamos nos valer dessa experiência vivida aqui no Salão Verde, ali no plenário, nas comissões, nas tarefas. Nós precisamos continuar o trabalho que eu venho fazendo em função da questão da Previdência Social, direito previdenciário. Não é possível um idoso na fila do INSS, uma idosa, dezenas, centenas, milhares deles esperando na fila para sua aposentadoria, esperando por uma perícia médica para receber o seu apoio, aposentadoria. Então é uma luta que nós vamos empreendendo. A questão do emprego também, que o emprego dignifica a pessoa, a família, o homem, a mulher, o cidadão. Tu é cidadão quando tu pode produzir da tua força, do suor do teu rosto, tu colocar o pão na mesa. E também tu produz, gera riqueza. Aí vem o empreendedorismo, ou seja, é um coletivo. E para isso o Brasil tem que ter um olhar econômico. Tem que olhar para a sua economia. Não dá uma inflação tão alta, um juro tão alto, tudo é alto no Brasil. E aí o povo acaba pagando a conta. Esse é o dever que nós temos aqui no parlamento. E também aliviar um pouco essa coisa do desamor, da falta de empatia, esse ódio de uns contra os outros. Isso nós temos que acabar. O respeito que eu te ofereço é o respeito que eu mereço. Se eu não oferecer, eu não vou merecer. Eu não vou brigar com um amigo, com um irmão, com um parente, por causa de Lula e Bolsonaro. Vamos virar a página e vamos olhar para o Brasil. Quem olha horizontes enxerga a longura, encontra caminho e encurta as distâncias. Nós temos que nos aproximar. O Brasil espera de nós, espera deste parlamento. E eu vou fazer a minha parte em nome do Rio Grande, do povo gaúcho, do povo missioneiro, da onde sou, e o povo brasileiro. Esse é o meu dever, que eu faço com muito prazer, porque eu faço do que eu gosto. E quem gosta do que faz, não cansa do que está fazendo. Deputado, parabéns pelos filhos e boa sorte no novo mandato. Olha aí, ó. Agora a gente vai para o plenário, Ulisses Guimarães com Gine Moraes. Agora quem vai falar comigo aqui diretamente do plenário Ulisses Guimarães é o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, deputado que entrou agora no seu 5º mandato, ou seja, já tem 16 anos de experiência de Câmara, mas ele tomou posse hoje por algumas horas, digamos assim. Por quê? Porque ele, na verdade, ele é ministro do Desenvolvimento Agrário e ele se licenciou do cargo para vir aqui tomar posse como deputado, vai votar hoje à noite, né, deputado, na eleição da mesa diretora e depois provavelmente vai voltar para o governo. É isso. Não, é uma honra tomar posse aqui e ver que a democracia sobreviveu aos ataques do dia 8 de janeiro, que quebraram esta casa, mas não foram capazes de quebrar a democracia brasileira. Que eu acho que hoje nós precisamos cuidar dela, como um jardim que tem que regar, né? E verdadeiramente a democracia, ela é a capacidade de atender o povo. E é isso que nós queremos fazer. Por essa razão que eu venho, tomo posse e já volto para a missão do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que quer ajudar o Brasil a produzir alimentos
alimentos de qualidade a um preço barato para colocar na mesa do povo brasileiro. Essa é a nossa missão. O presidente Lula quer que todo brasileiro tenha 3 refeições no mínimo: café da manhã, almoço e jantar. E nós queremos contribuir nessa missão. Deputado, o senhor esteve, então, 16 anos aqui desse lado. Agora está do outro lado do balcão, que é o lado do governo federal, que é o lado que executa. Essa sua experiência como deputado, de que forma pode ajudar o senhor nesses desafios que o senhor tem agora como ministro? Aqui tem 513 deputados. Todo o país está representado aqui. Então, quando as pessoas falam aqui de um problema do seu estado ou de um problema do país, elas falam a partir de um lugar, de experiência. E o que a gente tem que fazer é ouvir, escutar, acompanhar os debates aqui, para que nós possamos estar em sintonia com o que os parlamentares representando o país vêm aqui dizer. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo novo mandato e parabéns também, sucesso como ministro. Obrigado, Dini, e um abraço a você, todos os telespectadores da TV Câmara, e eu vou dizer que eu vou morrer de saudade desse Congresso Nacional, mas eu venho sempre. Tá certo, então, lembrando que a gente está numa cobertura ao vivo na TV Câmara, na Rádio Câmara e também na internet, num plenário Ulisses Guimarães ainda repleto de convidados e familiares dos parlamentares que estão tirando foto, aproveitando esse momento para registrar esse dia histórico. Agora nós vamos a outro ponto do plenário Ulisses Guimarães com o Lincoln Macário. Dini, eu vou conversar agora com o deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, e vou abordar com ele um fenômeno interessante dessa legislatura. A gente está indo para uma situação da legislatura passada com 28 partidos. O Brasil é, há muito tempo, o país com a maior fragmentação partidária dentro do Congresso. Estamos indo para uma situação de 15 partidos ou federações. E eu faço essa ressalva ou federações porque o deputado Renildo Calheiros foi um dos responsáveis por construir essa legislação das federações partidárias, que no caso dele une PT, PCdoB, PV. E isso deve facilitar a governabilidade, é uma das coisas que se espera a partir não só dos outros instrumentos, como cláusula de desempenho, como a legislação eleitoral como todo, mas também a partir das federações, porque nós temos há de convir comigo que temos uma governabilidade bastante difícil com essa quantidade enorme de partidos, né? A construção da federação é uma engenharia política, eu acho que inteligente, com a vantagem de ser democrática, porque toda vez que as pessoas se referiam ao número grande de partidos que nós temos no Brasil, a solução para isso era sempre autoritária, era sempre antidemocrática, era sempre no sentido de proibir. E essa não deve ser a legislação brasileira, porque a Constituição, ela assegura o princípio da liberdade de organização partidária. Então você tem que encontrar soluções que preservem a democracia, que preservem a liberdade, que preservem o direito de a sociedade se organizar. Então a federação é uma resposta democrática a isso, porque ela permite que o partido seja autônomo, que ele tenha a sua soberania respeitada, mas que a atividade legislativa, a atividade parlamentar dele, possa ser conjuntamente com outros que têm com ele afinidade programática e afinidade política. Porque como a federação você precisa de uma convivência duradoura, de pelo menos 4 anos, embora ela não tenha prazo, a federação não tem prazo. Mas você precisa de uma convivência de pelo menos um mandato inteiro, pelo menos 4 anos. Então você só faz federação com quem você tem afinidade programática e afinidade política. Isso permite, nos encaminhamentos, dar mais agilidade. E não é uma construção autoritária, nem antidemocrática, porque são os partidos que livremente escolhem se federar. Sem aquelas distorções que tínhamos nas coligações, que eu lembro a você, as coligações, pelo menos para a Câmara dos Deputados e para todas as eleições proporcionais, acabaram e tinha aquele caso de 2 partidos se juntarem por uma conveniência eleitoral e depois brigarem aqui dentro, apesar de terem eleitos deputados juntos, né? Agora, há muito tempo, há 20 anos, não víamos um quadro partidário que se reduz dentro da Câmara, é bom que se diga, para 15 partidos ou
blocos que se comportam como partidos. O senhor acredita que isso deve melhorar a governabilidade, especialmente nesse nosso presidencialismo de coalizão, em que o presidente precisa governar quase como um primeiro-ministro, precisa negociar muito, e num momento em que a Câmara dos Deputados nunca teve tão empoderada? Eu penso que sim. Mas esse fato de o Brasil ter muitos partidos políticos tem a ver com a nossa cultura política. Você sabe que no passado o Brasil tinha inclusive partidos regionais, partidos de apenas um estado, não é? Em São Paulo, em Minas Gerais. Partido Republicano Paulista, que foi muito forte. Isso é da nossa tradição, é da nossa cultura. A nossa sociedade, diferente de algumas sociedades europeias, ela não é tão estratificada. A nossa sociedade, ela tem um reboliço maior e ela requer, portanto, uma representação político-partidária mais ampla. Isso é da natureza da nossa sociedade, da nossa cultura. Nós não podemos copiar modelos, porque são realidades distintas. Nós temos que encontrar o nosso próprio caminho. Daí, essa questão da federação ser, a meu ver, uma construção inteligente, democrática e dentro da nossa cultura, porque ela permite que os diferentes, mas que têm proximidade programática e política, atuem juntos. Eu acho que isso fortalece o parlamento, fortalece a democracia. Esse exercício do funcionamento das federações é um aprendizado que nós vamos viver, mas eu não tenho a menor dúvida de que no Brasil surgirão muitas federações e nós teremos dentro de pouco tempo um quadro onde serão as federações que estarão com lugar no parlamento brasileiro. Muitíssimo obrigado, deputado, não só pela resposta, mas pela análise de conjuntura política. Eu vou passar agora para a nossa colega Cassiana. Antes, só lembrando a você que além das federações, aqui no âmbito da Câmara, a gente tem a formação dos blocos partidários, que se unem para definir a distribuição do poder aqui, internamente. À 13h era o prazo final para a definição desses blocos partidários. Assim que a gente tiver essa informação de como ficaram os blocos partidários, a gente vai levar até você, muito provavelmente ainda dentro dessa nossa cobertura ao vivo especial aqui. Cassiana, com você. Então, eu estou aqui com 2 deputados de estados diferentes, histórias diferentes, mas que convergem em algumas questões. Já conversando aqui, a gente percebeu que a saúde, por exemplo, é uma questão que afeta aos dois. Eu vou começar aqui ouvindo a deputada Leda Borges, que é do PSDB de Goiás, já foi prefeita, já foi deputada estadual, já tem aí uma longa trajetória política, mas é a primeira vez ingressando agora na Câmara dos Deputados. Deputada, quais são as prioridades, como a senhora pretende conduzir esse trabalho novo a partir de hoje? É um prazer falar com você, Cassiana, também com todos da TV Câmara. Bem, a minha missão nesta casa é a do entorno. Nós somos da região mais próxima a Brasília e sofremos com a questão estruturante. Claro que nós vamos discutir a pauta nacional, como saúde especificamente, como a questão do trabalho, da renda, do SUS, o fortalecimento do SUS, que foi tão bem-vindo, né, em plena pandemia. E também questões da nossa região, que eu, como representante de Goiás e do entorno, quero pautar. Quero ser uma deputada federal de resultados. E o resultado é o bem-estar da sociedade brasileira e goiana e do entorno de Brasília. A senhora foi deputada de Valparaíso de Goiás, um município aí que tem uma densidade demográfica muito grande, diferenciada em relação a outros municípios. Essa sua experiência também vai ajudar aí na condução desses trabalhos, priorizar algumas questões que às vezes não são lembradas aqui de uma forma geral? Eu penso que a construção política e o caminhar político municipal nos faz deputados municipalistas, nos faz deputados com uma visão da necessidade verdadeiramente do cidadão, porque como prefeita, vereadora, secretária de Educação e de Obras do município, me trouxe, e deputada estadual 2 mandatos, nos traz essa bagagem para a Câmara Federal, para construir com os nossos colegas como o Wellington, que aqui está do meu lado, que defende tão bem a bandeira do Hospital do Câncer, que a saúde é a nossa bandeira. Sabemos que o povo brasileiro precisa de emprego, moradia, saúde e educação, né? São as pilastras basilares deste país e do povo, né? Do cidadão. Muito obrigada, deputado. Boa sorte no trabalho. Obrigada.
Vou ouvir então aqui o deputado Wellington Prado, que já é deputado, foi reeleito do Solidariedade de Minas Gerais, que inclusive o senhor presidiu a comissão do câncer, né? Essa é uma bandeira que o senhor traz aí, vai continuar com ela, deputado? Sim, a missão de amor vai continuar. Nós já destinamos mais de 100 milhões de reais para mais de 30 hospitais que enfrentam, que combatem o câncer em Minas Gerais. Vai ser inaugurado agora os 2 primeiros centros de prevenção do Hospital de Amor de Barretos, em Minas, com as 2 carretas que já estão prontas, equipadas, e os centros também, que vai percorrer de cidade em cidade, fazendo os exames de prevenção. Nós criamos a primeira comissão especial de combate ao câncer do Brasil. Vamos recriar a comissão especial, queremos aprovar a política nacional do câncer, o ciclo completo, tanto o tratamento, a radioterapia, a quimioterapia, a nutrição, a reabilitação, garantir também que isso é fundamental, o financiamento, criando o Fundo Nacional de Enfrentamento ao Câncer, pegando impostos aí do cigarro, do tabaco, dos acordos judiciais, das criptomoedas apreendidas do crime organizado depois de transitar de julgado, e para uma rubrica única na saúde, e esses recursos serem utilizados para o enfrentamento ao câncer. Cumprir a lei dos 30 e dos 60 dias, quem tem câncer tem pressa, né? O diagnóstico tem que sair no máximo em 30 dias e o início do tratamento, por lei, tem que iniciar no máximo em 60 dias. O início do tratamento que eu falo não é só consulta com o médico, não. É acesso à radioterapia, à quimioterapia e à cirurgia. Então nós temos muito que avançar. Eu não tenho dúvida nenhuma que na Comissão do Câncer nós vamos deixar realmente um legado para o Brasil. A situação realmente é muito difícil, caótica, que a pandemia aumentou muito o número de casos, porque suspendeu aí as cirurgias, os exames, as consultas. Hoje uma pandemia, uma legião de pessoas procurando acesso à saúde para marcar e não consegue ter acesso. Verdadeiro absurdo, falta radioterapia, né? Uma luta que nós queremos aí travar e deixar um legado para o Brasil no enfrentamento ao câncer para todo o país. E conscientizar, né, as pessoas da importância, né, porque tem alguns tipos de câncer, em torno de 5% que já tem cura, né? É só vacinar as meninas e os meninos a partir dos 9 anos de idade, que é a vacina do HPV, que protege aí contra mais de 5% de tipos de câncer. Muito obrigada, deputado. Bom trabalho também. A gente vai agora com a repórter Ana Raquel, que está no Salão Verde. Isso mesmo, Cassiana. Eu estou aqui agora no Salão Verde com o deputado Júlio César, que é do PSD do Piauí. Ele que está indo para o 7º mandato aqui na Câmara dos Deputados e estava conversando aqui comigo, antes da gente fazer essa entrada aqui ao vivo para a rádio, para a TV, para a internet, sobre a prioridade nesse mandato, que vai ser a reforma tributária, não é isso, deputado? Eu sou um deputado, como você falou, de 7º mandato. E o que eu trabalho aqui, todos os mandatos e todos os anos, é por uma reforma que possa diminuir a diferença entre ricos e pobres em nosso país. E a reforma mais importante é a reforma tributária, tributando aqueles que mais têm condição de pagar o governo e isentando aqueles que têm menos condição, como aqueles que ganham até 5 salários mínimos, para o autossustento pessoal e da família. Então, esses devem ter isenção tributária. Além do mais, nós trabalhamos para diminuir muitos outros projetos para aumentar a participação no bolo tributário através dos municípios. Os municípios, cada 1%, no município tem 1%, o de dezembro, o de julho e agora o de setembro, e cada 1% foram projetos de minha autoria e o último relatado por nós, contribuíram e continuam contribuindo e vai ficar permanente com os municípios em mais de 5 bilhões e 700, cada 1%. Então nós estamos satisfeitos, eleito para o 7º mandato, o mais votado do Piauí. Tive quase 7% dos votos, de todos os votos, e agradecer a todos que votaram em nós. Mas reafirmar o nosso compromisso de representar este que nos apoiaram, mas acima de tudo o povo do Piauí e o povo do Brasil. E na defesa dos interesses do povo brasileiro e de todos os estados e de todas as classes, o projeto mais importante do Congresso Nacional, com certeza, vai ser a reforma tributária.
Obrigada, deputado Júlio César, que é do PSD do Piauí, aí no seu 7º mandato. Parabéns, um bom trabalho para o senhor nesse mandato. E a gente volta então ao plenário com a repórter Dini Moraes. Então, Ana Raquel e quem está acompanhando a gente ao vivo nessa cobertura grande desse dia tão especial aqui na Câmara dos Deputados, a abertura do novo mandato dos 513 deputados. Eu ainda continuo no plenário Ulisses Guimarães, que ainda tem muita gente aqui tirando foto, parentes, registrando esse momento tão especial. E comigo agora, para falar aqui, está um outro popstar da internet, um outro deputado considerado popstar. Agora há pouco eu conversei com o deputado Nicolas Ferreira e agora eu vou conversar com o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais. Ele que só no YouTube tem cerca de 1,5 milhão de seguidores. Então, esse povo que não para de tirar foto também com vários fãs aqui no plenário. Deputado, eu vou repetir uma pergunta que eu fiz, inclusive vou falar para o senhor também. Qual a importância de ter os influencers, pessoas que são tão influentes na internet, que tem tanta junto ao público jovem, especialmente nas redes sociais? Qual a importância de vocês estarem presentes aqui na Câmara dos Deputados? O senhor já está no 2º mandato, né? Mas o senhor pode contar um pouquinho para a gente dessa experiência de estar na internet e levar esse mundo do plenário Ulisses Guimarães, da Câmara dos Deputados, para a internet? Olha, grandes espaços como o que a internet nos permite ter hoje em dia, traz consigo também grandes responsabilidades. Então, ter essa facilidade de comunicação que nos permite ter tantas pessoas nos acompanhando pelas redes sociais, não é nem bom nem ruim, é o que é. O que é bom ou ruim é a finalidade que você vai dar para isso. E eu tento utilizar as minhas redes sociais para levar a informação correta, para prestar o meu respeito à ciência, às instituições democráticas do nosso país, buscando fortalecer a democracia e não o contrário, não buscando enfraquecer a nossa democracia. Então, que essa nossa geração, esses novos colegas que estão assumindo esse mandato aqui agora na Câmara dos Deputados, que todos possam ter essa consciência, né, da grande responsabilidade, uma responsabilidade dupla, da gente como deputado federal e como alguém que tem uma grande penetração nas redes sociais, de utilizar da forma correta, utilizar bem essas redes sociais. E para finalizar, que a gente possa entender que a rede social deve ser meio de comunicação para um deputado e não um fim. Nós não somos digitais influencers. Para nós, a rede social deve ser, assim como a TV Câmara, um meio para a gente comunicar o nosso trabalho à sociedade, e é isso que eu espero fazer pelos próximos 4 anos, com muita alegria, se Deus quiser. O senhor viu, já esteve presente, o senhor já está no 2º mandato, de que forma que essa comunicação ela pode ser aprimorada, e aí a gente trabalhando todo mundo junto, né? Lembrando que nós somos também veículos institucionais e a gente está aqui como missão para traduzir para vocês, cidadãos que estão acompanhando a gente pela internet, que estão acompanhando a gente pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, para a gente traduzir o que realmente os deputados estão fazendo aqui, lá na cidade, na população, no município onde vocês moram. De que forma essa comunicação ela pode ser aprimorada pelo Poder Legislativo no fortalecimento da democracia? Olha, a gente falar sobre isso, a gente consegue ficar aqui por horas e horas. De uma maneira bem resumida, eu vou tentar sintetizar em 2 palavras que eu tenho dito, que para mim é o segredo, podemos chamar assim, da comunicação moderna, da comunicação contemporânea, que é intimismo e constância. Constância, entenda-se aquilo que alguns anos atrás a gente dizia de forma pejorativa e hoje se tornou um ingrediente essencial para esse novo modelo de democracia, que é o não descer do palanque. Antes a gente dizia, o fulano de tal venceu as eleições e não desce do palanque. Hoje a gente não pode descer do palanque, porque as redes sociais, elas geram uma necessidade de conteúdo muito grande. Então o eleitor, o telespectador, ele quer saber o que a gente está fazendo todos os dias, o que a gente votou e etc. E o segundo item, o segundo ingrediente que eu coloco sempre é intimismo. Intimismo é o que a gente dizia aqui no off. Por exemplo, agora eu citar que a gente disse isso no off, eu prefiro trocar a palavra intimismo ou informalidade pela palavra humanização. É a gente humanizar as relações institucionais, a gente humanizar esse contato com o eleitor, levar de uma maneira que você utilize expressões e um linguajar fácil para ele, que ele consiga compreender. Esse é o grande trunfo para você ter uma boa comunicação
aqui nessa tribuna da Câmara dos Deputados, nas redes sociais, e eu espero que a gente, junto com a TV Câmara, junto com o Congresso Nacional como um todo, com os colegas parlamentares, respeitadas as divergências ideológicas, mas que a gente possa ter bons debates aqui e bons meios de comunicação para que isso chegue de uma maneira fácil, inteligível a toda a população brasileira, porque uma democracia, para ser plena, a gente não pode ter a participação de meia dúzia ali de intelectuais. A gente precisa que as pessoas, que a população toda se insira nessas discussões. Muito obrigada pela sua entrevista, boa sorte no novo mandato, deputado, e pode contar com a gente também conta com o senhor aí para fazer o nosso trabalho de educação, né? Levar para as pessoas, explicar para vocês o que está acontecendo aqui dentro. Eu agradeço a você, agradeço a TV Câmara, que a gente possa aí ter quatro anos de muito trabalho em prol da população brasileira, e só agradecer aqui rapidinho a cada Deus em primeiro lugar e a cada um dos eleitores, em especial dos mineiros, que me permitiram estar aqui hoje para esse segundo mandato, que eu começo tão motivado e tão otimista. Tá certo, muito obrigada. Agora a gente vai para outro ponto aqui do plenário Ulisses Guimarães com Lincoln Macário. Olá, Dini, e vamos falar com outro mineiro, o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, segundo mais votado do estado, e a gente inclusive falava sobre duas coisas importantes aqui que são muito mineiras. Primeiro, queijo. Somos os dois grandes admiradores de queijo. Me mostrava as regiões geográficas e a indústria do queijo cada vez mais forte. Deixou de ser só uma brincadeira que a gente faz com os mineiros, mas um traço importante da economia. Mas a gente falava também da importância da representação regional. Por quê? Minas é um país, é gigantesco, maior número de municípios, e representar o estado como um todo é impossível. Então, a necessidade de você ter deputados que representem as regiões com as suas peculiaridades é muito importante. O deputado representa o Triângulo Mineiro, famosíssimo Triângulo Mineiro. Estou até quase falando aqui com um mineiro. Queria que o senhor falasse sobre a importância e, às vezes, até da gente também institucionalizar isso, né? Há propostas de reforma política que buscam regionalizar os votos dentro dos estados para facilitar a relação entre eleito e eleitor. Acho que essa é uma grande discussão para casa, né? A ideia de aproximar, dos parlamentares terem uma identidade. Claro que há aqueles deputados ligados a determinados setores, segmentos, os militares, os evangélicos e outros tantos que podem surgir, mas o voto regionalizado, ele garante resultados imediatos e efetivos para uma determinada região. Eu, particularmente, que represento com maior força o Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba e o Noroeste de Minas, reconheço que essa é uma grande estratégia, né? Estar próximo das pessoas, ter uma relação e assim os problemas de um acabam se tornando os problemas de outros, os sonhos de uns, os sonhos de outros, e as vitórias de uns, as vitórias de todos, né? Então eu acredito que é uma discussão sadia e madura que a gente deve conduzir aqui nesses próximos anos. Agora, o senhor também é um dos grandes representantes do agro aqui, especialmente do agro mineiro, do agro como um todo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a compatibilização das pretensões do agro com as pretensões dos ambientalistas. A gente está vivendo isso de maneira muito intensa. Muita gente diz que é um choque, mas muita gente diz que isso é uma complementaridade que precisa acontecer. Exatamente. E esse é o tema que mais milito, exatamente esse diálogo, nessa busca por garantir que haja uma verdadeira visibilidade para o agro de verdade. Não aqueles que praticam atos ilegais, não aqueles que infringem a norma voluntariamente. Nós estamos dizendo aquele algo que produz, que garante alimentos, que garante fibra, energia, garante oportunidades, sobretudo para o interior do Brasil e, claro, o interior de Minas Gerais. Nos últimos anos, nos últimos 15 anos, o interior do Brasil cresceu mais do que as capitais, exatamente porque o agro se fez presente, levou progresso para onde jamais imaginava que pudéssemos pisar. Mas esse diálogo, nós já temos feito isso na prática. Várias técnicas e tecnologias que têm permitido que o agro brasileiro seja uma grande referência no mundo. Claro que há barreiras comerciais, há narrativas que são utilizadas para menosprezar ou diminuir aquilo que nós temos feito no campo. É um desafio que nós temos. A pior praga é a desinformação. A gente sempre cita isso nos nossos encontros. De fato, comunicação é um dos desafios que nós temos para garantir que o agro brasileiro tenha uma grande voz em todo o mundo aí. E nós estamos aqui para ajudar, para valorizar o bom agro e denunciar o agro que não... Inclusive o queijo. Falar em que... Vamos para a nossa colega Cassiana. Então, eu estou aqui com a deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, que tomou posse hoje para o 3º mandato e vai aqui falar para a gente da expectativa. Ela me contou aqui que tem um outro trabalho aí, foi chamada para uma outra missão, deputada. A senhora vai ser secretária lá no Rio de Janeiro? Bom, boa tarde a todos e que nos acompanham pela TV Câmara. Primeiro eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui pela 3ª vez, representando a população do meu estado, do estado do Rio de Janeiro. Agradecer a toda a população do estado do Rio de Janeiro que mais uma vez
confiou em nós no trabalho que desenvolvemos e também ao meu partido, sabe, Cássia? Porque sem a nossa agremiação que valoriza, que acredita, que confia, que ajuda o trabalho da militância feminina, através de toda esta atuação, podemos voltar essa casa para um terceiro mandato. Quero agradecer a todos os meus pares, eu aqui nessa casa, através de diálogo, de debate, o quadro funcional da Câmara. Eu só tenho que agradecer a todo o apoio que recebi aqui. E, recentemente, como você acabou de perguntar, fui convidada pelo meu presidente nacional, deputado Marcos Pereira, e o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para assumir a pasta de Secretaria de Estado de Assistência Social. Então, para mim, hoje é um momento de muita alegria, de muita felicidade, de estar podendo tomar posse pela terceira vez no mandato como deputada federal e também sonhar com dias melhores para a assistência do Estado do Rio de Janeiro e continuar acreditando no trabalho do nosso povo, nossa gente e, sobretudo, no nosso país. Cássia. Muito obrigada, deputada. Bom trabalho. Agora quem tem mais informações é o Cláudio Ferreira. Obrigado, Cassiana. A gente está aqui no Salão Verde quase esvaziado depois da sessão de posse. Eu estou aqui com o deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, que começa agora o terceiro mandato. Deputado, parabéns. Eu sei que o senhor tem envolvimento com questões internacionais, né? Queria saber quais serão as prioridades desse seu terceiro mandato. Olha, em primeiro lugar, queria agradecer todo o trabalho aí da nossa querida TV Câmara, né? Da Rádio Câmara também. Da Rádio Câmara também. Dizer que a nossa perspectiva é positiva, né? Sabemos que o maior desafio tivemos agora há pouco tempo, onde se mostrou que as nossas instituições democráticas são consolidadas, né? E agora, com certeza, a pauta Brasil-China, Brasil-BRICS, que ficou meio apagada no governo anterior, reacende como uma esperança de investimento, né? Já que a China já é a maior parceira comercial no agronegócio, né? Podemos estender ainda mais, né? A questão BRICS, onde envolve China, Rússia, África do Sul, outros países querendo adentrar essa plataforma que muito interessa ao nosso país e à América Latina, recuperar o tempo perdido. Tentar pacificar. Nós sabemos que as questões ideológicas, tanto de esquerda como de direita, acirraram um pouco os ânimos, né? Basta agora tirar um pouco o pessoal da confusão e colocar a turma da solução para que possamos trazer o diálogo, o respeito e o interesse do país. Deputado, muito obrigado e boa sorte no seu trabalho. Nós vamos agora continuar aqui no Salão Verde com a repórter Ana Raquel Macedo. Isso aí, Claudinho. A gente tem acompanhado aí várias entradas ao vivo nessa cobertura especial da Rádio Câmara, da TV Câmara, as nossas redes sociais, a internet da Câmara. E muitos desses deputados entrevistados, eles comentando que assumiram hoje, tomaram posse, mas logo vão pedir licença do seu mandato para assumir secretarias estaduais, participar de governos estaduais e também no próprio Ministério do novo governo, o governo Lula. Um desses deputados que passou aqui rapidamente aqui no Salão Verde, deu uma entrevista à imprensa, é o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Ele não pôde aguardar aqui para entrar ao vivo com a gente, mas conversou aqui em coletiva de imprensa com vários jornalistas e falou da sua expectativa. Ele que é ministro de Relações Institucionais, cuida exatamente do ministério que faz essa ponte entre o governo e o Congresso, falando da expectativa do governo Lula de rapidamente, ainda se possível nesse semestre, tratar da reforma tributária, também de um novo regime fiscal, a expectativa de que até abril o governo encaminha aqui para a Câmara, para o Senado, um novo regime fiscal para tratar, né, de como é que vai ser a questão da substituição do teto de gastos. E falou também o ministro Padilha, que hoje tomou posse como deputado pelo PT de São Paulo, mas logo então pede licença para poder voltar ao Ministério de Relações Institucionais. Ele também comentou sobre a defesa, a importância da defesa da democracia. A gente está aqui ainda no Salão Verde, como o Claudinho, que entrou antes aqui de mim, comentou, Salão Verde já se esvaziando, muitos parlamentares que tomaram posse com as suas famílias, saindo, ainda tirando algumas fotos, saindo para o almoço, porque daqui a pouquinho a gente tem um momento importante, que é a eleição da mesa diretora, numa nova sessão prevista para começar às 4h30 da tarde. Eu vou então ao plenário, volto ao plenário com a Dini Moraes.
Ana Raquel, o plenário Ulisses Guimarães também já está ficando bem esvaziado, digamos que não tem tem cerca de 10% das pessoas que estavam aqui ao longo da cerimônia de posse dessa legislatura. Bom, gente, eu vou aproveitar o momento que eu estou aqui ao vivo com vocês para reforçar, na verdade, para corrigir uma informação que eu dei logo um pouquinho antes aí ao longo da cobertura sobre o arquivamento de propostas. Olha só que coisa interessante, essa regra mudou recentemente e porque a mudança foi tão recente, eu nem lembrava dela, mas vamos lá, vamos explicar para vocês. O que acontecia até então? Todas as propostas que eram apresentadas pelos deputados, elas eram arquivadas automaticamente assim que o mandato acabava. Mas uma mudança no ano passado fez com que essa regra ficasse alterada. Então, qual é a regra que a gente tem atualmente? Ela é uma regra em que as propostas elas vão tramitar por 5 anos e depois elas serão arquivadas, certo? Então, não tem mais aquela questão do deputado que foi reeleito, dele ter que pedir o desarquivamento da proposta, para a proposta voltar a tramitar. Então, existem várias exceções aí no meio dessas propostas, algumas não vão ser arquivadas nunca, mas enfim, a regra geral é essa, 5 anos agora e ao longo do tempo, esse tempo vai diminuir e vai ser 3 anos futuramente. Então, ao longo de 3 anos, nos próximos 3 anos que ele for apresentado, né, ela vai continuar tramitando sem precisar o deputado pedir o desarquivamento. Então, nós temos aí vários temas importantes tramitando na Câmara dos Deputados, temas que começaram a ser discutidos no mandato passado e que vão voltar a ser discutidos neste mandato aqui, inclusive alguns que a gente já citou aqui ao longo dessa cobertura ao vivo, por exemplo, como o Sistema Nacional de Educação, enfim. E teremos os novos também projetos que serão apresentados pelos deputados a partir de amanhã, os deputados que tomaram posse hoje. Bom, é isso, nós vamos agora com o Lincoln Macário, que está no outro ponto aqui do Ulisses Guimarães, aqui do plenário Ulisses Guimarães. Obrigado, Dini. Vamos conversar com o deputado Stélio Denner, que é de Roraima, do Republicanos, e que é defensor público. E é o único defensor público em atividade que tomou posse. E para você ver como tem muitas profissões representadas aqui, e algumas são muito importantes. O senhor traz a experiência da Defensoria Pública, que é dos órgãos que a Constituição criou, que talvez ainda enfrente mais dificuldades para se consolidar, mas é também um dos mais importantes, pois ele permitiu que muitas pessoas que não têm dinheiro para pagar um advogado tivessem condições de acessar a justiça, que precisa de uma democratização, né? O acesso à justiça no Brasil ainda é pouco democratizado, né, deputado? É uma das nossas bandeiras. É necessário que nós, autoridades nacionais, tenhamos uma visão da Defensoria Pública peculiar em relação ao enfrentamento de questões muito importantes para as pessoas mais carentes, as pessoas mais simples do Brasil. Então a gente traz essa bandeira. Fui 4 vezes defensor-geral do Estado, participei efetivamente da Associação Nacional de Defensores Públicos, do CONDEG, que é o Colégio de Defensores Gerais do Brasil, né? Tenho uma amizade também com a Defensoria Pública da União. Enfim, nós vamos trazer essa bandeira para o Congresso Nacional, na tentativa de ajudar o governo federal e na tentativa de ajudar também o Congresso Nacional a enfrentar essas dificuldades que as pessoas mais simples no Brasil passam. Agora, o senhor me contava que tem também ascendência indígena, apesar de não ser oficialmente indígena com certidão, mas tem ascendência indígena, foi o segundo mais votado nas terras indígenas. A gente está vivendo uma questão, o senhor tem ascendência wapixana, né? Mas a gente está vivendo uma questão com os Yanomami que remonta à necessidade de um cuidado com todas as etnias, especialmente com essa etnia que também ocupa o território de Roraima. Como é que a gente está no que diz respeito ao atendimento judicial desses territórios? Primeiro, agradecer o meu estado, né, todas as comunidades indígenas, todos os líderes indígenas do meu estado que me ajudaram. É verdade, nós fomos o segundo mais votado dentro todos os indígenas que votam no nosso estado. São cerca de 35 mil votos. E eu fui o segundo mais votado e eu tenho uma responsabilidade muito grande com eles. Nós vamos trabalhar efetivamente para as comunidades indígenas. Em relação aos Yanomamis, é claro que nós tem que ter uma atenção especial. E essa atenção especial é para ajudar o estado de Roraima, o executivo estadual e o governo federal para que a gente possa solucionar o problema de uma vez por todas. Nós temos dificuldade de acesso a eles. Nós temos dificuldade também de enfrentar as questões culturais deles. Então é necessário que a gente, que tem um conhecimento de causa da Defensoria Pública, onde nós trabalhamos com a Defensoria Itinerante, levando inclusive acesso a eles, ao Poder Judiciário, à Justiça, que sejamos ouvidos aqui no Congresso Nacional e pelo Governo Federal para que a gente busque soluções mais rápidas para eles. Muito boa sorte no trabalho aqui representando. Eu havia comentado com você que está nos acompanhando que a gente traria ainda nessa nossa programação a informação sobre a formação dos blocos partidários, que é muito importante,
porque a partir da formação desses blocos partidários é que há uma definição na reunião do Colégio de Líderes de como fica a distribuição dos cargos na casa, especialmente dos cargos que serão eleitos hoje, da mesa diretora, presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários. Então, o Marcelo Westphalen, nosso colega, está lá no protocolo da Secretaria-Geral da Mesa e vai nos trazer as informações sobre a formação desses blocos. Marcelo. Boa tarde, Lincoln. Exatamente. A Câmara dos Deputados tem atualmente 23 partidos, mas para essa legislatura nós teremos uma formação atípica. 21 desses partidos vão se juntar em um grande bloco parlamentar. Apenas 2 partidos tendem a ficar fora dessa formação. Serão eles o Novo e o PSOL. Para que esse grande bloco seja formado, ele terá que contar com a assinatura de pelo menos 50% mais um dos integrantes deste chamado blocão. O líder deste bloco também será escolhido hoje e ele também tem que ter o apoio de pelo menos 50% dos integrantes deste bloco. Para a conferência deste número, terá que ser feita de forma manual. Isto porque nessa legislatura não serão aceitas as chamadas assinaturas digitais. A Secretaria-Geral da Mesa terá que analisar uma por uma, de forma manual, as assinaturas dos deputados. Por isso, há uma previsão de pequeno atraso para a definição deste bloco. Mas os funcionários do setor estão bastante empenhados, porque até às 14 horas, este bloco tem que estar 100% formado. Após isso, haverá a chamada reunião de líderes, onde os líderes partidários, o líder do bloco, vão discutir a pauta das próximas reuniões. Já às 16h30, para as 16h30 está marcada a reunião, a sessão solene da Câmara dos Deputados para a eleição da mesa diretora. Vão ser escolhidos 11 nomes: o presidente da Câmara, 2 vice-presidentes e 4 secretários, além dos seus suplentes. Até o momento, 4 deputados já anunciaram que vão concorrer para a presidência da Câmara dos Deputados. São eles Arthur Lira, do PP de Alagoas, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais e Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. A TV Câmara vai ficar ao vivo hoje, durante toda esta quarta-feira, mostrando a intensidade dos trabalhos dos 513 parlamentares que tomaram posse hoje de manhã, que estão bastante motivados e prometem uma atuação forte para esta quarta-feira, muitas decisões importantes ainda a serem tomadas. Fique com a gente, Lincoln, Dini. Bom, vamos conversar com mais um deputado aqui, um deputado que tem nome complicado, mas aprendi durante os últimos 4 anos a pronunciar Daniel Tzertsiak. Acertei dessa vez. É a melhor pronúncia da Câmara dos Deputados, é feita pelo amigo. Deputado, o senhor viveu a experiência dos primeiros 4 anos. O que trouxe de aprendizagem para o segundo mandato e o que pretende ter como prioridade? Olha, nesse primeiro mandato, nesses primeiros 4 anos, a gente conheceu muito como funciona o trâmite da casa, a velocidade também. A gente sabe que o Brasil tem pressa, então a gente vai acelerar muitos desses processos, muitas dessas pautas, porque a gente precisa que o nosso Brasil evolua, possa progredir, e principalmente uma pauta que eu bato desde o início, que é a moralização da política, né? Não dá pra gente achar que todo mundo é igual, não é. As pessoas são diferentes, assim como os políticos também são diferentes. E o que a gente quer é mostrar isso pro país todo, né? Somos 513, eu tenho certeza que, independente do campo ideológico, todos nós queremos que o nosso país possa avançar, possa sair da linha da miséria, possa ter desenvolvimento, possa ser competitivo. Enfim, é isso que eu espero e é isso que eu vou trabalhar muito aqui na Câmara dos Deputados para que o Brasil possa encontrar o caminho certo. A cada 10 deputados que a gente pergunta, 9 dizem que reforma tributária é o grande tema, mas a gente sabe, cobrindo esse assunto há muito tempo, que São Paulo e Minas têm um certo temor em relação a esse assunto, porque são estados mais industrializados, né, e que temem que esse tema acabe afetando as suas arrecadações, etc. O senhor acha que a gente tem como convergir para um desenho em que todos os estados saiam contemplados e a reforma, enfim, saia? Nós podemos ter vários pontos divergentes na reforma tributária, mas agora é senso comum. O brasileiro não aguenta mais estar
ter uma carga tributária do peso que é no Brasil. Então hoje a gente precisa ter uma convergência sim em aprovar uma reforma tributária, assim como nós tivemos uma convergência lá em 2019, quando aprovamos nesta casa a reforma da Previdência, que era necessária, importante, que não era de um lado ou de outro, era para o Brasil avançar. E a reforma tributária também é essencial nesse momento, porque quem paga, quem carrega o piano nas costas são os brasileiros, que pagam uma carga tributária no consumo muito alta. Então nós precisamos sim acelerar esse processo aqui na Câmara dos Deputados para que a gente tenha um Brasil mais leve, para empreender mais, para gerar mais emprego e o Brasil possa sim encontrar esse caminho. Perfeito, muitíssimo obrigado. Mais uma vez. Tem até gosto dessa pronúncia. Dizer qual a origem mesmo? Polonesa. Polonesa. Muito obrigado. Isso aí, um abraço, obrigado. Bom, e eu estou aqui com a Dini, nossa colega, que durante essa maratona, né, Dini, tentamos levar até você que nos acompanhou até agora um panorama dos deputados que retornam, mas principalmente apresentar os novos que vão estar te representando, né, durante os próximos 4 anos. E como a Dini falou lá na abertura, um dos principais objetivos da existência de um parlamento é fiscalizar o executivo. E quem fiscaliza o legislativo? Você que está nos acompanhando é o principal responsável por cobrar, dialogar, buscar uma interação cada vez maior, e é inclusive por isso que a gente existe, né, Dini? Exatamente, é por isso que a gente está nesse esforço tão grande de usar a linguagem simples, falar de forma clara, fazer a tradução do que acontece aqui na Câmara dos Deputados para que você entenda tudo e você possa acompanhar o desempenho do seu representante, inclusive representante que não necessariamente você votou, mas é o representante do seu estado que está aqui representando a população do seu estado. Nós estamos nesse esforço para fazer com que você entre em contato com a Casa do Povo, que está definida na Constituição. Câmara dos Deputados é a Casa do Povo. Então estamos aí nesse esforço, né, Lincoln? Isso. Ao longo do dia todo de hoje, nós estivemos aqui agora de manhã durante 4 horas e 40 minutos, né? 4 horas e 40 minutos ao vivo, levando toda essa posse dos deputados para você. E vamos voltar daqui a pouquinho, viu, gente? A gente não vai ficar fora, não. Ao longo de toda a tarde, nós vamos entrar com boletins ao vivo assim que a gente tiver algum tipo de informação sobre a eleição, e voltamos às 4 da tarde. 4 da tarde para a sessão que começa às 4h30 de eleição da mesa diretora, presidente, 2 vice-presidentes, 4 secretários e o suplente secretário. É a comissão permanente da casa, mais importante, porque dita o ritmo, o rumo dessa casa, e é por isso que essa cobertura também é muito importante. Mas a sessão às 4h30, às 4 horas a gente já está no ar levando para você todas as informações relativas a ela, mas com boletins a cada 1 hora também levando informações para você sobre esse processo de construção das candidaturas da mesa diretora. Fique conosco, siga conosco, TV Câmara, transparência e cidadania.